Olá, crianças! Vamos fazer uma revisão do seu conteúdo de história. Hoje nós iremos falar sobre a agricultura e a ocupação do espaço. Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Lembram que vocês já aprenderam sobre os nômades e os sedentários? Então, isso começou a mudar quando alguns deles aprenderam a plantar e colher, dando então início à prática da agricultura. Então eles começaram a observar o ambiente em que eles conviviam e eles observaram que as sementes que caíam no chão, elas geravam novos frutos, então eles colhiam aqueles frutos. Eles perceberam que locais mais próximos dos rios eram ricos em frutos e diversos outros vegetais, outras plantações ali por perto. Vários animais procuravam os rios para beber água. Com isso, facilitava o processo da caça. Eles começaram a criar instrumentos como facas, foices, machados, para poder auxiliar na produção de alimentos. Os seres humanos passaram então a aprimorar essas técnicas de cozimento de barro, e o que deu origem a um tipo de cerâmica. Lembra cerâmicas feitas de barro que eles usam para modelar? Então eles começaram a fazer essa cerâmica mais resistente, mais forte, para ser capaz de conservar os alimentos que eles mesmos produziam com a caça e os alimentos também líquidos, então sólidos e líquidos. Eles também começaram a produzir instrumentos para abrir valas no chão, onde colocavam as sementes. O que são valas? Valas são buracos que eles faziam no chão para colocar as sementes, para poder plantar e depois colher. E esse domínio levou então à domesticação das plantas. E alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados por eles. Então, o que eles plantavam, eles colhiam para o seu próprio sustento. Aqui no seu livro, na página 32, no quarto parágrafo, diz assim: a adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou o período. Técnicas agrícolas, está até em negrito. O que quer dizer isso? Então, antigamente, eles usavam o quê? Mais o braçal, instrumentos feitos a braço, né? Como enxadas, foices, para poder colher e plantar e colher. Com o surgimento dessas técnicas agrícolas, quer dizer que revolucionou. Surgiram novas máquinas para facilitar no plantio desses alimentos. Como você pode ver aí na foto, tem até um trator arando a terra, preparando a terra para ser plantada. As técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e os seres humanos não precisavam mais deixar a terra que eles moravam. Então eles começaram o processo de sedentarização. Eles começaram a ficar quietos no próprio lugar que eles moravam, e a população começou a crescer e passou a ocupar diversas regiões do nosso planeta. Muitas dessas técnicas milenares, que são as técnicas mais antigas, como usavam bastante o braçal, a mão, com as enxadas, com os machados, são ainda utilizadas pelos agricultores. Mesmo com essas inovações tecnológicas, a antiga prática de arar a terra continua presente e é muito importante para o cultivo dos nossos alimentos. Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação de animais. Com isso, aumentou a quantidade de carne, de pele, de couro, de leite dos animais. E a lã também começou a ser confeccionada para as vestimentas dos seres humanos, para as roupas dos seres humanos. O desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais, como a madeira, a pedra, o barro e as folhagens, tornaram então possível a construção de abrigos para eles se protegerem desses animais predadores e também das chuvas, da neve. Houve então o crescimento populacional. Então pode ter sido causado pela maior oferta de alimentos gerada pela prática da agricultura e da criação de animais. Quanto maior for a população, maior também deveria ser a produção desses alimentos.
A baixa produção de alimentos poderia levar essas pessoas à morte. Então, foi necessário melhorar cada vez mais essas técnicas agrícolas para evitar essas mortes e a fome. Aqui, na organização social dos grupos humanos, a transição da vida nômades para os sedentários durou milhares de anos. E por longos períodos, esses grupos nômades conviveram então com os grupos sedentários. Vamos relembrar, os nômades são aqueles que não têm habitação fixa. Já os sedentários, eles têm essa habitação fixa. A introdução da agricultura não ocorreu em todos os lugares e nem mesmo o que eles plantavam era sempre os mesmos alimentos. As técnicas de cultivo também variavam muito de um lugar a outro, pois eles dependiam das condições do solo e do clima. A fixação dos grupos humanos e a sua convivência constante, eles começaram a formar o quê? A organização social. Nessa transição, então, foram formados os primeiros grupos familiares, ou clãs, que milhares de anos depois dariam origem às aldeias, formando as vilas e depois as cidades. E o que os clãs faziam? Então, os clãs, eles partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto das diferentes divindades. Então, o que quer dizer? Eles partilhavam tudo o que tinham ali em conjunto, que é a terra e as ferramentas de trabalho. E, além de tudo, eles tinham a sua religião. Então, eles faziam culto para todos os tipos de religião ali. Essas sociedades, então, eles passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Aos poucos, houve então a divisão do trabalho para que cada grupo cuidasse da parte da produção. E a partir daí, então, as sociedades passaram a se organizar em vários setores, o que permitiu as trocas. E mais tarde, no comércio dos excedentes agrícolas. O que quer dizer excedentes? O que sobra. Então, o que eles plantavam, tiravam para o seu sustento, o que sobrava, eles faziam as trocas e mais tarde o que? Começou o comércio dessas trocas, desses produtos que eles mesmos fabricavam. Dessa forma, o comércio passou a ser tão importante quanto a agricultura, pois era por meio de troca que eles obtinham recursos para as próximas plantações. Aqui, as primeiras trocas comerciais, nós iremos estudar sobre a origem do comércio. Hoje, quando precisamos ou desejamos algo, nós sabemos que nós podemos ir atrás, comprar pela internet ou ir até a própria loja, nos shoppings, nas feiras, nos supermercados. E também usamos o quê? O dinheiro, cartão de crédito ou cheque para pagar as nossas compras. Mas a maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por mudanças ao longo desse tempo. Aos 10 mil anos atrás, os primeiros grupos familiares que se conviviam entre si, eles praticavam o quê? A agricultura de subsistência. O que quer dizer? É uma prática na qual cultivavam apenas os alimentos necessários para seu sustento. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita apenas para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo o alimento, a lã e o couro. E à medida que essas técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando então mais alimentos que o necessário para o seu consumo. Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Então, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Assim começou, então, a origem do comércio. Aqui em trocas diretas, nesse período, faziam-se trocas diretas de produtos. As famílias que produziam bastante cereais para o seu consumo, então, antes deles estragarem, eles trocavam aquilo que sobrava com outros grupos familiares,
trocando, por exemplo, o cereal por um animal ou o cereal por outro tipo de alimento, né, que seja da agricultura. As próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valor entre elas. E essas trocas evitavam o desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família. Novas relações e produtos. Então, a maior oferta de alimentos possibilitou a melhoria das condições de vida e de alimento dos grupos humanos. O surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio favoreceu o aumento de trocas. E nesse período, ferramentas, utensílios de cerâmicas e vestimentas também passaram a ser produzidos com o objetivo de troca. Então, tudo que eles tinham, eles começaram a trocar. O que eles produziam, eles também trocavam. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. E assim, então, teve o início a especialização do trabalho. Enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros dedicavam a cuidar dos animais, ou também produzindo algum objeto, como os machados, as enxadas, os tecidos, as foices, os pilões. Então, vários tipos de objetos também. Aqui em trocas e valores, aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzi-lo. Vamos pegar agora então o seu livro, na página 48, Trocas e Valores, no segundo parágrafo. O livro nos trouxe várias explicações sobre como é feita essas trocas. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava e irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Um artesão levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para consumo em um único dia, mas ainda assim ele precisava esperar a época do ano adequada para caçar. De acordo com essa ideia de igualdade ou equivalência entre diferentes produtos, um caçador precisaria oferecer 3 aves para receber em troca um fardo de trigo, por exemplo. 4 cestos de peixes poderiam corresponder a um par de sapatos feitos pela artesã. Então, o que quer dizer? Que eles começaram a observar que, dependendo da quantidade de dias, do trabalho que dava para eles poderem plantar, colher, produzir aquele material, eles começaram a ver que na troca também deveria ser um pouco maior. Então, por exemplo, se eu tenho um pacote aqui, um saco de arroz, eu vi o tanto de trabalho que fez para poder fazer esse arroz. Então, na troca, ele não ia trocar somente por um produto, ele queria trocar por 2 produtos ou mais, um produto que valesse a pena nessa troca. Mas mesmo assim, mas ainda havia a troca direta de um produto por outro, mesmo assim havia essa troca também. Então, quer dizer que eles não deixaram de fazer aquela forma daquela troca antiga e como agora também eles começaram a valorizar mais o seu trabalho. O surgimento da moeda. Então, há mais de 6.000 anos, realizar uma troca comercial não era muito simples, apesar do sistema de equivalência de valores. No seu próprio livro, nos trouxe um exemplo de uma tecelã. Olha aqui para vocês verem na página 50, no primeiro parágrafo. Uma tecelã, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos de que ela precisava. Então, para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usavam o trigo, as sementes de trigo, abundantes na natureza e fáceis de transportar. Para conseguir alimentos, a tecelã não precisaria mais de oferecer tecidos em trocas de arroz, feijão ou outro tipo de alimento, por exemplo, né? Então, ela poderia utilizar determinada quantidade de sementes de trigo
E o agricultor poderia utilizar essas sementes que ele recebeu para realizar novas trocas com outras pessoas que tivessem produtos de que ele precisasse. Essas sementes serviam como uma espécie de moeda. O que é moeda? Meio utilizado para realizar pagamentos por bens ou serviços. Então, assim o comércio ficou mais fácil e prático, pois vender e comprar se tornaram operações separadas. Com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram a ser diretas. Na página 52, vai estar falando sobre a história do dinheiro. Então, em uma troca comercial, o valor de uma mercadoria era determinado pela quantidade de tempo gasto para produzi-la. Com o tempo, houve um grande aumento de quantidade e da variedade de mercadorias produzidas. Aos poucos, cada produto passou a ter um valor fixo, que podia ser trocado por algo que representasse aquele valor, a moeda. No passado, materiais como pedras, sementes, o sal, plumas, as contas e as conchas eram utilizadas em forma de dinheiro. Então, em diferentes lugares do mundo. Então, o que quer dizer o dinheiro? É uma forma de pagamento. Então, eles usavam esses materiais como uma forma de pagamento. E mesmo as sociedades mais antigas possuíam regras sobre o valor e o uso do seu dinheiro. Há mais de 2.500 anos, na região da Lídia, na Turquia, foram cunhadas as primeiras moedas de metal feitas de ouro e prata. O que quer dizer cunhadas? Cunhadas é o processo pelo qual as moedas passam para serem gravadas. Tem até aí no livro de vocês umas figuras de umas moedas. Essas são as moedas cunhadas, que já estão aí para vocês terem uma base, um exemplo para ver como que é uma moeda cunhada. Então, cunhar as moedas significa marcar os metais com um símbolo oficial, indicando que a quantidade de metal contida na moeda tinha sido devidamente pesada e conferida. Uma vez adotada na Lídia, a moeda logo se espalhou para outros lugares, na Itália, na China, no Japão, e novos metais passaram a ser utilizados, como o cobre e o bronze. Então eles já usavam o ouro e a prata, também passou a ser utilizado o cobre e o bronze. Os chineses foram os primeiros a utilizar o dinheiro em forma de papel. As cédulas, também conhecidas como papel moeda, já existiam na China há 1000 anos, mas não se tornaram populares e logo ela teve pouco significado de uso. Então as notas só apareceram na Europa há cerca de 350 anos e então se espalharam pelo mundo. Bom, crianças, a nossa revisão acabou. Estudem e agora é com vocês.